Muito bem, mais um Full Gas Podcast, dessa vez comentando o Grande Prêmio de Doha, segunda etapa da MotoGP desse ano, etapa vencida por Fábio Quartararo, dobradinha francesa com Johan Zarco em segundo e Jorge Martin em terceiro. Vamos comentar essa corrida hoje e do meu lado, como sempre, Gabriel Carvalho. Gabo, tudo bem? Tudo bem. Ótimo fim de semana em Losail. Não só a corrida da MotoGP foi legal, mas como a da Moto 3 foi legal, da Moto 2 foi legal. E a gente vai falar principalmente, claro, da MotoGP. Vamos falar da MotoGP, uma belíssima prova, vencida, como eu falei, pelo Fábio Quartararo, aí chegou até a metade da corrida, estava em oitavo lugar, mas conseguiu vencer a prova, ele que largou de quinto, Quartararo em primeiro, Zarco em segundo, dobradinha francesa, inédita na MotoGP. A França tinha colocado dois pilotos no pódio, Gabo, pela única vez na história, no Grande Prêmio da França de 1954, olha só. Faz tempo, hein? Pierre Moneret e o nosso Jacques Couron, né, o GP da França em Reims, né, faz bastante tempo e nunca, como eu disse, uma dobradinha francesa, que foi o que nós tivemos hoje. Jorge Martin largou na pole position, liderou 18 das 22 voltas da corrida, ficou em terceiro, depois o Alex Rins, Maverick Vinales, Pecco Bagnaia em sexto lugar, Roemir sétimo, Brad Binder o oitavo, depois o Jack Miller em nono, Alex Espargaró na décima posição. Esse foi o top 10 dessa corrida. E no campeonato, o Johan Zarco, ele tem aí a vantagem 40 pontos aí à frente agora Do Quartararo, do Quartararo e o 36. Vinhales, que estão empatados em 36 pontos. Exatamente aqui. Perdi aqui a classificação quando a gente estava falando. Mas vamos começar a falar, Gabo, dessa atuação do Quartararo, que foi uma atuação muito parecida com a do Vinhares na semana passada, né? O Vinhares ele ficou ali meio cozinhando o início da corrida e da metade para frente ele deslanchou e ganhou a prova. O Quartararo fez a mesma coisa, mas eu diria que pela prova ter sido mais compacta, foi até mais impressionante do que o Vinhares fez. O top 15, né? A gente vai falar disso, mas ficou muito próximo, né? 8,9 segundos, o top 15 mais compacto da história da MotoGP. Exatamente. E o que você achou dessa vitória do Quartararo? Foi uma corrida maiúscula dele aí. Se semana passada a gente viu o Vinhales fazer a melhor corrida da vida dele, eu acho que dessa vez a gente viu o Quartararo fazer a melhor corrida, pelo menos até o momento. Ele tem uma carreira muito mais curta na MotoGP. Eu acho que foi mais difícil também, concordo com esse ponto que você levantou, principalmente porque os pilotos estavam andando mais juntos e ele teve mais trabalho, né? Demorou mais para ele chegar na frente. Foi bem no finalzinho mesmo que ele assumiu a liderança e rapidamente conseguiu se livrar da, do motor da Ducati na reta, né? Que esse era o grande problema. A partir do momento que ele conseguiu abrir vantagem usando a agilidade da M1, ele conseguiu se livrar do vácuo e uma vitória maiúscula mesmo. E ele precisava disso, né? Depois da reta final do ano passado, de ter tido uma corrida ok, né? O Grande Prêmio do Catar, ele estava precisando disso. Ele que não subiu ao pódio desde o Grande Prêmio da Catalunha, né? Do ano passado. Então, assim, Ele só subiu no pódio vencendo no ano passado. Né? fazia E tempo. bastante tempo. E é interessante, né? Ele passou o Martin passou ele de novo na reta, e aí ele fez a manobra de ultrapassagem exatamente na curva 4, como você disse. E ali da curva 4 até o final da volta, ele conseguiu quebrar o vácuo da Ducati. Ali ele ganhou a corrida, né? Porque ali o Martin já não conseguiu voltar em cima dele. E, e aí ele, com a agilidade da Yamaha, né, o chassi mais forte, eles conseguiram. Ele, no caso, conseguiu abrir e manter essa diferença. Muito interessante a corrida do Quartararo e muito. Eu acho que para a Yamaha começar, eu acho que era um pouco. A Yamaha sempre andou bem no Qatar, Gabo, mas é um pouco inesperado a Yamaha conseguir vencer as duas corridas na frente das Ducati, sendo que e ultrapassando, sendo que no ano passado a Yamaha, se a Yamaha largava da segunda fila para trás, a gente ou não passava a primeira volta em segundo, ou terceiro, ou primeiro, não ganhava de jeito nenhum. Né?
Eles conseguiram extrair o máximo do que eles têm de melhor, que é a agilidade, né? Então eles conseguiram compensar a falta de velocidade de reta que em muitos momentos, não só no Grande Prêmio de Doha como no Grande Prêmio do Qatar, a gente conseguiu ver que a diferença era gritante. Que Ducati não precisava nem do vácuo, muitas vezes, para ultrapassar a Yamaha ou a Suzuki na reta. Era simplesmente a diferença de potência, ou da entrega de potência, né? Porque não é só a velocidade final, é a aceleração também, né? Então não é só o quanto você tem, mas como você coloca isso no chão, né? Você pode ter um motor lá, de repente a Yamaha tem uma potência similar à da Ducati, mas na hora de colocar no chão falta alguma coisa que, quando comparado com a Ducati, tem que fazer. Mas me impressionou bastante esse começo da Yamaha, eu diria. Eu não esperava a Yamaha andando lá atrás, que a gente viu mais ou menos de pré-temporada, mas também não esperava a Yamaha vencendo essas corridas. Eu esperava pelo menos uma vitória da Ducati, o que não aconteceu. Não aconteceu. Tivemos aí 4 pódios da Ducati, mas nenhuma vitória. Né? Realmente, a Ducati, na minha opinião também, a Ducati era a moto a ser batida nessas corridas, mas obviamente, como a gente sabe no esporte motor, né, cavalo de potência, velocidade de reta não é tudo, e a Yamaha conseguiu mostrar isso, mas a Yamaha melhorou bastante também do ano passado para esse agora. Agora é uma moto que consegue ultrapassar, que não fica mais presa no tráfego, né? A gente lembra na segunda corrida de Misano do ano passado, quando o Quartararo ficou atrás do Paul Espargaró a corrida inteira, não conseguia passar o Paul, veio o Mir, passou os dois, e enfim, foi realmente muito uma melhora significativa aí da Yamaha nesse aspecto. Mas, Gabo, a gente tem que lembrar, a Ducati, tudo bem, não venceu numa corrida, mas tem o líder do campeonato, que é o Johan Zarco, 2 segundos lugares, a Pramac liderando o campeonato, uma equipe satélite, né? A equipe satélite da Ducati liderando o campeonato, o Zarco, que 1 ano e meio atrás estava sem lugar na MotoGP e retorna aí. Que dizer de Johan Zarco? Johan Zarco realmente mostrou que que pertence a esse mundo da MotoGP, né? Muita gente ficou com medo, a gente ficou com medo, né, de não ter mais o Zarco, de repente uma escolha errada dele, né? E na verdade ele resolveu seguir o coração e não estava feliz na KTM e agora está aí liderando o campeonato aí 1 ano e meio depois. No final das contas, quem estava certo era ele, e a gente acabou errando nosso palpite. Mas o Zarco fez 2 boas corridas, né? Na verdade, está sempre ali. Isso é importante no campeonato que, pelo que se vê das datas, vai ser um campeonato normal, então um campeonato muito longo. Então, mais importante do que, de repente, sair e arriscar tudo por uma vitória é terminar as corridas. E ele terminou as corridas em boa posição. Isso é importante, principalmente quando você vai chegar em pistas que não vão favorecer tanto a moto da Ducati. Você chegar em uma pista como, sei lá, Jerez. Que a gente sabe que a Ducati não tem um bom histórico, a gente já estava até falando no programa passado, acho que você chegou a destacar isso. Então, Le Mans são 2 pistas que a Ducati não tem um bom histórico. Então é bom fazer esse resultado onde você tem que fazer resultado. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Poderia ter vencido. Mas ele chegou em segundo e não foi o mesmo vencedor. Por isso ele lidera o campeonato. Então ele foi mais consistente dessas 2 primeiras etapas, pensar. E o Zarco é um bicampeão do mundo, né? A gente tem que lembrar disso. É um cara que sabe os caminhos, né, para se dar bem ao longo de um campeonato. E ele acredita muito no potencial dele. Acho que acho que a gente vê muito isso nele. Eu pelo menos vejo quando ele tá falando. Ele é um cara que ele acredita que ele pode ser campeão. Sim. E assim, eu sei que tá muito cedo e tal, né? As coisas podem mudar, a Ducati não é tudo isso, não ser tudo isso em outras pistas, mas eu colocaria o Zarco entre os candidatos. Não, dá para colocar, com certeza dá para colocar o Zarco entre os candidatos. É um piloto que tem experiência e tem essa cabeça aí. Quer dizer,
a cabeça dele, às vezes ele é um pouco mais agressivo do que devia, mas é um cara que é um piloto super competitivo, né? Não à toa é bicampeão de Moto2, né? Que é uma categoria dificílima, né? Uma categoria monomarca, né? Monomarca na questão dos pneus e do motor, mas é um cara que triunfou aí 2 anos seguidos e não dá para descartar ele. E logo que ele chegou na MotoGP já foi super arrojado, né? Enfim, tocava com Rossi, tocava com Marques, não estava nem aí quem era o piloto com quem ele estava disputando. Muito interessante também no o pódio, né? O Zarco começou a cantar o hino da França. Foi muito bacana, né? O DJ da MotoGP, né? O cara que tava botando não é bem o DJ, né? O cara que botou ali o hino, ele botou uma versão estendida do hino, né? Ele tocou uma vez a mais o verso da Marselhesa e eles ficaram cantando ali, ele e o Quartararo, foi uma cena realmente muito bacana. E diga, Gá. Aliás, o Zarco, isso foi mostrado na transmissão, né? O Zarco chegou a 50 pódios, né? Juntando todas as classes. É o 50 francês pódios. com mais pódios, né, na história. Isso também mostra um pouco é, do que ele pode, do que ele é capaz e do que ele pode fazer. Ele é um cara que tá sempre ali. Teve um começo, né, de carreira Ele não um é pouco. atribulado, mas assim, ele não é um cara que, nossa, ele é tipo o Marc Marques ou o Valentino Rossi, que teve o caminho livre, assim, né? Tipo, o cara, não é o caminho livre, mas assim, ele não teve nenhum percalço no meio do caminho, né? O Zarco é um cara que, nossa, ele na 125, não conseguiu ser campeão, tinha aqueles problemas, jogou o Nico Terol para fora, depois botou a mão na frente do Nico Terol, pedir ele de ganhar, depois foi para Moto2, ainda era um cara instável, Demorou. para se ajustar, né? E de repente o Akiaio botou ele na linha ali em 2015 e ele conseguiu aquele título, conseguiu o título do ano seguinte e veio para a MotoGP e de repente era esse cara aí, né? Tipo, dos 2 anos que ele fez de Yamaha foram muito bons. Aí teve o momento de ir para a KTM, que não se deu bem, mas acabou que deu tudo certo. Ele conseguiu ir para a Eu 20. só não. Claro, a gente não tem informação, mas assim, isso aconteceu de fato. Mas provavelmente só não foi pra Honda porque o Mark não quis, né? Não, Porque. ele não foi para a Honda por causa do empresário, o Laurent Ah, é Felon, verdade. que exatamente é o pai do Lorenzo Felon, que está na MotoGP hoje. Houve um desentendimento, inclusive, entre os dois, né? Por conta dessa decisão. O Felon não é mais o empresário do Zarco. E aí acabou que não houve esse acerto. O Zarco não. O Zarco, na verdade, você falou isso depois de 2019, né? Uhum. Isso. Para 2019, seria o Zarco na Honda. Né? Ele teve essa possibilidade e ele não foi, né? Por conta desse problema aí do empresário. Mas enfim, grande corrida do Zarco, é o líder do campeonato, mas a gente tem que falar sobre Jorge Martin também. Falamos dos franceses aqui, mas Jorge Martin, pole position, sem vácuo, hein, sem referência, sozinho na volta, conseguiu fazer a pole. O Zarco em segundo, o Martin desbancando todo mundo na segunda corrida. Tá em ilustre companhia, né, Gabriel Carvalho? Quem fez pole na segunda corrida foi um tal de Mark Marques, né, lá em 2013. Casey Stoner também fez a pole na segunda corrida em 2006, exatamente no Qatar também. O Marques foi em Austin. Jorge Martin, grande prova, liderou 18 voltas, foi praticamente um veterano e, assim, soube entender que era um estreante e falar: ó, hoje eu vou ficar no pódio aqui, vou ficar em terceiro, não vou tentar ganhar a prova. Gostei muito da atitude dele durante a corrida. Acho que tá nascendo uma estrela aí, outra, hein, Gabriel? O Jorge Martin foi muito bem hoje. Hoje, a gente tá gravando, né, no dia da corrida. Eu esperava que ele fosse sucumbir no meio da prova, né? Que ele fosse não conseguisse aguentar, como aconteceu na primeira corrida, né? Que os pneus, que ele não conseguisse gerenciar os pneus, mas ele conseguiu, como você já disse aqui no começo, ele liderou por 18 voltas e assim foi pressionado, aguentou ali bem e surpreendeu.
talvez esteja nascendo uma estrela. Eu acho que a Pramac tem um olho bom aí para achar as pessoas aí. E achou dessa vez o Martin, que foi bem. E eu sei que a gente tá falando do Martin, mas eu queria falar também do Bastianini, porque mais uma corrida boa dele também, né? Então, assim, o pessoal que tá chegando aí tá pegando a Ducati, que não é uma moto A tradicionalmente. Yamaha, né, que ficou famosa, né, pelos estreantes andando muito bem, né? Mas o Martin é legal se você começar a ver essas mudanças, né? O estilo de pilotagem já é uma coisa mais agressiva, né? E que o Quartararo também já trazia, que não é mais o cotovelo, já é o ombro perto do chão. Então, até a MotoGP, acho que foi a MotoGP que publicou um vídeo assim, daqueles de câmera lenta, com a câmera bem perto, e você vê o ombro dele chegando perto do chão, uma das curvas. É uma posição de pilotagem cada vez mais agressiva e que aparentemente funciona, né? Porque o Martin foi bem demais. Acho que assim, a gente já viu desempenhos surpreendentes acabarem depois não se concretizando, mas bom, o Martin já andou bem na Moto 3, andou bem na Moto 2 e parece que. Eu fui campeão de Moto 3 e ano passado o fato de ele ter pego o Covid, né, tirou 2 corridas do campeonato dele, né, a gente tem que se lembrar isso. Enfim, o Martin, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que estamos aí vendo o nascimento aí de outra estrela, pelo que já fez aí em 2 corridas. Jorge Martin realmente é uma das estrelas do campeonato, mas falamos do ponto positivo, né, das provas, né? Agora vamos passar um pouco para o negativo, né? A gente teve o toque do Miller com o Mir, e vamos falar desse toque. A Ducati, a equipe de fábrica da Ducati hoje não andou bem. O Bagnaia e o Miller completamente ofuscados pela dupla da Pramac, e o Miller perdeu a cabeça ali, né? No toque com o Mir. Cara, eu queria pegar a sua opinião sobre isso, porque o Miller, o Miller ele tenta fazer a ultrapassagem na curva 10 ali, faz a ultrapassagem, mas toca o Miller toca o Miller. Na reta, logo depois, o Rins e o Mir eles dão uma espalhada na saída da última curva, e depois o Miller ele olha para o Mir, a impressão é que ele poderia ter até ultrapassado o Mir, mas ele dá no meio da moto do Mir, assim, né? Tipo, lado a lado, os dois batem para a direção de prova. Foi um lance de corrida. Eu não achei um lance de corrida. O que você achou, Galo? Eu achei que ele perdeu o ponto. Ele perdeu o ponto. Se ele tivesse motivos para reclamar, ele teria perdido tipo, ali. Ele passou do ponto, não é uma manobra aceitável. Uma coisa é você dividir uma freada e você atrasar a sua freada e acabar tocando, mas com a intenção de ultrapassar, e outra coisa é você olhar, ver onde o seu adversário está e acertar ele E de maneira proposital. foi um contato que foi forte. A perna direita do Miller saiu da pedaleira, assim, sabe? Pô, ele bateu num objeto sólido, assim, né? Tipo, não é que ele foi não é que relou, assim, foi uma batida, realmente. E quando o Mir ele faz a ultrapassagem no Miller e ele encosta, que ele percebeu que ele encostou no Miller, ele no contorno da curva ele levanta a perna direita, como quem diz, ó. E desculpa. Exatamente, tipo, ó, encostei em você, mas ó, foi mal. O que pode acontecer? A gente diz que esporte a motor não é esporte de contato, mas contato pode acontecer. Gosta até. E. Oi? A gente gosta até quando acontece. Né? Principalmente em manobras como a que o Mir fez, acontece. A gente cansou de ver o Mark Marques fazendo isso. Sim. A gente cansou de ver o Mark Marques fazendo ultrapassagem que ele faz o adversário espalhar e acaba encostando um pouquinho. Mas assim, não atrapalhou tanto assim o Miller para ele ficar. É que o Miller já estava bravo com outras coisas, né? Com a falta de desempenho, com outros toques que ele recebeu durante a corrida. Mas ele perdeu totalmente a cabeça ali. Eu acho que ficou barato para ele. Eu acho que. O Miller falou depois da prova que ele tomou 3 toques. Todos foram do Mir, não vi, eu vi só esse do Mir, né? Teve ali no início da corrida uma confusão ali com o Quartararo e tal. Não vi esses toques aí, mas o fato é que o Jack Miller falou depois da prova também que ia fazer uma operação da síndrome compartimental, né? O arm pump, né? Que geralmente aqui, assim, né? Exatamente,
Quando o músculo incha aí, acaba perdendo força, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai fazer essa cirurgia antes da corrida de Portugal. O músculo incha, enfim, você tem que tirar a inflamação e tal. Ele vai fazer essa cirurgia. Vamos ver o que. Obviamente, ele não vai voltar 100% em Portugal, mas enfim, uma pista melhor para a Ducati, uma pista que ele chegou no pódio ano passado. Vamos ver se o Miller consegue reaver aí essa força que ele tinha durante a pré-temporada, que não se concretizou em nada, né? Em pódios, em nada dessas duas corridas do Qatar. Ele acabou chegando mal. Ele superou o Alex Espargaró na reta final. Ele chegaria em 10º hoje, né? Então ele chegou aí. Eu acho que a direção de prova pode rever esse lance, porque assim, talvez dar algum tipo de penalização para ele, porque foi muito feio o que ele fez. Poderia ter machucado foi tipo o Max Biaggi jogando o Valentino Rossi em Suzuka, fora da pista, né, em 2001. Foi um pouco parecido. O Valentino conseguiu ultrapassar o Biaggi, ele fez um gesto. Mandou um gesto bacana. Falou, eu sou o número 1. Dedo do meio. Enfim, tá aí, né, o Jack Miller... É o único piloto, né? Você falou, né? O único piloto de GP21 que ainda não foi ao pódio. E, enfim, não começa bem, 2 nonos lugares, né? Não começa bem aí a temporada para o Jack Miller. Minha opinião é a mesma. A Suzuki, ao que indica, pelo que deu para ver ali no Twitter, jornalistas ali no Qatar, meio que não vai recorrer da decisão, mas ali merecia ali, pelo menos um ride-through aí, o nosso Jack Miller, porque passou do limite aí, bateu feio ali, de propósito. Parece que o critério que vale para as categorias menores não tá valendo para a MotoGP, né? Então. O critério de comissários na MotoGP é algo que eu não entendo muito bem, mas tudo bem, tá ótimo. Contanto que eles não se machuquem na próxima corrida, mas aí nasce uma pequena rivalidade aí, né? Enfim, vamos ver o que irá acontecer, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Tivemos aí a Yamaha ganhando as 2 corridas, Gabo, mas tivemos 2 corridas muito decepcionantes da equipe Petronas, né? Conseguiu 2 12º lugares, um com o Rossi semana passada, outro com o Rossi semana passada, outro com o Morbidelli hoje. O que acontece na Petronas, hein? O Rossi classificou efetivamente em último, né? Não vamos contar o Lorenzo Savadori, porque claramente, como eu já falei, não pertence aí à turma, classificou em 21º, pior posição de classificação do Valentino Rossi desde que ele chegou à MotoGP. Ele largou já em 21º no Qatar, em 2004, só que foi devido a uma desclassificação, né? Foi quando ele, durante a noite ali, ele e a sua equipe botaram ali a scooter no grid ali, tentaram ali emborrachar a pista, né? Ele estava largando em 8º, né? E, enfim, caiu. Foi quando nasceu a maldição em cima de Sete de Bernal. Exatamente, né? E o Rossi, ele largou em penúltimo também, né? Teve 6 segundos adicionados ao tempo, mas o Max Biaggi viu o Rossi fazendo e fez igual. Só que aí o Rossi falou, não, ele fez também. E aí jogaram os dois pro fundo do grid. Uma história sensacional. Mas dizer o que da Petronas? O de Bernal ganhou a corrida, não foi? Foi a última vez que ganhou, né? Sim. Mas o que dizer da corrida da Petronas? O Franco Morbidelli teve um problema semana passada, a gente falou aqui, né, com o dispositivo de largada, e o Rossi sem ritmo. O Morbidelli falou ontem, depois da classificação, que tinha que improvisar, que a moto estava ruim. O Morbidelli tem a desculpa, entre aspas, de que está na moto 2019, né? Agora, o Valentino está na moto que ganhou as 2 corridas e classificou na primeira fila nas 2 corridas. O que aconteceu? É duro falar isso para quem, talvez os que nos acompanham, devem ser poucos os que não gostam de Valentino Rossi. Mas acho que é o tempo. O tempo passou e o Rossi não consegue acompanhar o ritmo da garotada. E para Yamaha, para você ver, para Yamaha, querendo ou não, fez bem para Yamaha o Rossi ter saído. A Yamaha ganhou as 2 primeiras corridas. Os 2 pilotos andando bem. Vinhales hoje cometeu um errinho ou outro ali que tirou ele do pódio.
a Yamaha não botava duas motos na primeira fila desde o Grande Prêmio da Itália de 2018. Na semana passada colocou as duas motos, né, na primeira fila. Desde o Grande Prêmio da Itália de 2018. São 2 anos inteiros sem duas Yamahas de fábrica na primeira fila. Então, Yamaha 2018 vem a ser a última pole de Valentino Rossi. Então, enfim. Assim, ele diz que é o desgaste do pneu traseiro, que tentou mexer na eletrônica, que tentou uma outra abordagem de acerto da moto, mas claramente nada disso funcionou. E talvez o problema seja o piloto. É triste ver esse final de carreira. É claro que, né, a pista do Qatar é uma pista com características singulares e tal, e vamos esperar a temporada europeia. Não vou nem falar Portimão, porque Portimão ano passado não foi bom para a Yamaha, tá? Vamos ver como é que vai ser depois de Portimão. Mas é uma pista, Gabo, que o Rossi normalmente andava bem. Né? O Qatar, né? Sim. Tem um retrospecto bom. O Valentino venceu 4 vezes, mas foi pro pódio 2017, foi pro pódio 2018, 2019 ele chegou ali na disputa da vitória, em quinto, ali atrás, grudado. Realmente não tem muita explicação esse resultado aí. O Valentino. Assim, é um ano de contrato só. Eu acho que se se a gente continuar a ver uma diferença muito grande entre o desempenho do Viñales do Quartararo e o desempenho do Rossi, que teoricamente os três têm a mesma moto, por mais que o Valentino goste, que diga que ama, nem ele não vai ter como defender. Não vai ter como defender. Ele vai querer ficar andando em 16º, hoje ele terminou em 16º, mas largou em 21º. Não andou em nenhum momento no top 15, né, cara? Nenhum momento na zona de pontos. Não dá para dizer nem que nem semana passada que ele foi teve um momento que ele foi ultrapassado pelo Binder e ele perdeu várias posições porque o Binder fez uma ultrapassagem que acabou fazendo ele espalhar. Não. Puro ritmo ruim do Rossi. Vamos ver o que acontece. O inteiro andando mal, né? Nenhum momento, nenhuma sessão o Valentino ele tá andando, sei lá, no top 10 ali, mas bem no top 10. Não. Sempre para baixo. Sempre lá atrás. E vem os outros pilotos, até o Morbidelli, com a moto defasada, andando melhor do que ele, para começar a pensar aí, né? Vamos ver, Qatar é uma pista diferente, o Morbidelli, eu acho que a gente ainda vai ver mais do Morbidelli. Eu também acho. Principalmente agora, chegar a Portimão, ele andou bem no ano passado, acho que temos tudo aí para ver melhores resultados aí do Franco Morbidelli. Vamos dar uma passadinha aqui no resultado, aqui até o final. A KTM, o Brad Binder fez uma boa corrida aqui, terminou em 8º. O Miguel Oliveira, ele fez uma largadaça, saiu de 12º, passou a primeira curva em terceiro, perdeu a terceira posição logo em seguida para o Alex Espargaró. Mas o Miguel Oliveira, ele passou a corrida inteira sem painel, né? O painel dele apagou, ele ficou trocando as marchas sem luz, né? Não sabia em que mapa estava a moto, não sabia a temperatura de pneu traseiro, pneu dianteiro, enfim, coisas que os pilotos normalmente sabem. Uma pena para o Miguel Oliveira, mas a KTM conseguiu até reagir um pouco, né? Hoje todas as KTMs usaram na semana passada eles destruíram o pneu dianteiro, né? Todas as KTMs usaram um pneu médio ou simétrico, em vez do pneu macio dianteiro, né? Simétrico, como todo mundo estava usando. A KTM conseguiu melhorar um pouquinho, obviamente não é o que eles querem, né? Mas agora vem Portimão, que foi onde o Miguel Oliveira passeou, destruiu, passou por cima de todo mundo no passado. Vamos ver o que pode acontecer. A Aprilia fez uma boa corrida, exatamente como a gente estava falando, mais uma vez um top 10 do Alex Espargaró, boa prova, a Honda que realmente precisa aí da Marc Marques aí. O Paul Espargaró estava fazendo um final de prova bom ali, ele deu uma espalhada no final, uma hora que o Bagnaia espalha, o Paul também espalha, e ali ele poderia ter chegado no top 10, mas enfim, acabou chegando bem mais para trás. Nakagami foi mal, o Alex Marques caiu mais uma vez. Marques caiu 2 vezes já, né? Então... O Paul Espargaró terminou como o melhor Honda em 13º, o Bradle 14º, e o Alex Marques caiu, Nakagami terminou atrás do Valentino em 17º. Realmente... E ainda se envolveu no toque lá com o Petrucci, que sobrou aquela pecinha que... Exatamente. Que quase...
poderia ter furado o pneu do Quartararo, imagina, se ele de repente perde a frente ali numa das curvas aí no final. Mas enfim, deu tudo certo, o Quartararo conseguiu vencer a prova. Mais algo a acrescentar da MotoGP? Acho que a gente passou mais ou menos pelo resultado inteiro. O Bastianini a gente falou bem. Que Muito mais? bom o começo dele, né? Isso acho que é bom a gente ficar de olho nele, porque é um ótimo começo. Para quem tá com uma Ducati GP19, né? 2 anos aí de atraso, digamos assim. E foi bem, né? Não classificou também, largou em 19º, se eu não me engano, e terminou em 11º. Bastianini, segundo o empresário dele, 11º. 11º, é. 10º semana passada, 11º agora. Segundo o Carlo Perna, o empresário dele, ele tomou a segunda dose da vacina da Covid e ele teve 38 de febre essa semana. Os treinos livres, ele não conseguiu dar bem. Reza a lenda aí, né? O Carlo Perna te falou, né? Na live lá do GP1, que eu tô acompanhando sempre, porque tá muito engraçado. É muito legal, porra. Eles botaram ontem no sábado, né? O Martin e o Francesco Guidotti na live. Foi muito legal, foi muito bacana. Enfim, até se você não entende italiano, acho que é legal assistir para estudar. Mas enfim, teve 38 de febre, enfim, grande resultado mesmo em condições adversas aí para o Enea Bastianini. Vamos falar então das categorias de acesso, Moto 2, San Luis primeiro, Remy Gardner segundo, Raul Fernandes na segunda corrida na Moto 2 em terceiro. San Luis, hein? San Luis vai conseguindo aí um início de campeonato bom. Remy Gardner, obviamente, está ali atrás, na cola. Foram 2 corridas no Qatar, a mesma pista, mas vai conseguindo abrir o San Luis aí, hein, Gabo? Vai um bom início. Calando alguns críticos aí que a gente conhece, mas. Não, ele sempre foi instável mesmo. Ele era capaz de fazer grandes corridas e escorregar, como você disse muito no passado, e eu gosto dessa expressão, ele conseguia escorregar na própria baba em outras oportunidades. Mas nessas 2 primeiras corridas, de forma mais impressionante, na segunda corrida, porque ele foi pressionado pelo Remy Gardner durante boa parte da prova, ele não cometeu erros, foi bem. Nenhum, exatamente. Muito 50 bem. pontos para ele, 40 para o Gardner e 27 para o Fernandes. E, enfim, bom início aí para o San Luis. E na Moto 3, um momento histórico nós tivemos hoje, a vitória de Pedro Acosta na segunda corrida, saindo do box, conseguiu chegar, faltando aí poucas voltas no grupo que estava disputando ali a vitória, que estava se ultrapassando, que é uma guerra ferrenha, e conseguiu vencer a prova, passou ali na última volta, ainda teve o Darren Binder tentando chegar nele no final. O Acosta faz uma manobra sensacional ali na entrada da reta, ele corta o vácuo do Binder, o Binder não consegue pegar ele e vence a prova. Impressionante, 16 anos de idade, segunda corrida, tá entre as grandes, Gabo, atuações que eu vi, né, da Moto 3, né, nos últimos anos, né, te lembra, tá ali junto com o Marques, relargando em Portugal em 2010, e lá em Estoril, relargando de último e ganhando a corrida, o Binder vencendo, largando de último também, em Jerez em 2016, e o Tian Ju vencendo ali a sua primeira corrida na chuva, lá em Valência em 2018. Tá lá o atual campeão do Red Bull Rookies Cup, mostrando a que veio aí, né? Ele que. A prova bem movimentada também na Moto 3, né? Prova cheia de você, o pessoal ficando animado na Moto 3. Vários acidentes, né? O maior deles ali com o John McPhee, né? O Jeremy Alcoba ali acabou tentando uma ultrapassagem impossível ali no Darren Binder e deu um front flip e a moto foi na cabeça do John McPhee. John McPhee deu um chute a lá Nelson Piquet. Encontrou o Salazar, um clássico. Exatamente. E por causa disso, né, pagou uma multa de 1.000 euros e na próxima corrida larga dos boxes. Achei a punição esportiva um pouco além, né? Trocaria essa punição esportiva ao McPhee por uma ao Jack Miller, né? Pois é, era aí que eu ia falar. A falta de consistência dos comissários, quer dizer, muito rigor na Moto 3 e zero rigor na MotoGP. Eu puniria o McPhee só com a multa.
com a multa aí, adicionaria mais um 0 aí na multa, aí, só para não fazer de novo aí, né? Já que é para ensinar o piloto, né? 1.000 euros, o cara paga hoje e esquece amanhã. Oi? Perder 10 minutinhos de um TL, do TL1. Certamente. Alguma coisa assim, sabe? Mas. Pra você ter uma ideia, o Jeremy Alcoba ele vai largar do box na próxima corrida, só que ele vai largar depois de 5 segundos, ou seja, ele vai largar na frente do McPhee. Eu não entendi essa punição, enfim. Realmente não foi muito consistente aí dos nossos amigos comissários essa punição aí. Mas Pedro Acosta lidera o campeonato, né? Quem diria? 45 pontos, Darren Binder 36 e o Jaume Maziar, né? Que errou aí também, na última. Hoje fez um papelão aí na última volta, né? Tá na terceira posição. Nicola Antonelli foi pro pódio, né? Uma briga ali entre pilotos da BR-46 ali, Nicola Antonelli, André Aminho ali na última volta, o Nicola Antonelli acabou saindo vitorioso dessa disputa. É isso aí, Gabo. Falta coisa? Acho que é isso aí, né? Terminamos aí mais um Full Gas Podcast. Muito obrigado se você chegou até aqui. Estamos aí no YouTube, estamos nos aplicativos de podcast. Obviamente, se você está no YouTube, você sabe que esse aqui é um videocast, assim como foi o da semana passada. Vamos tentar fazer sempre videocast a partir de agora. E é isso aí. Siga-nos no Instagram, siga-nos nós, eu e Gabriel Carvalho, nas redes sociais. Se vocês quiserem falar sobre MotoGP. E é isso aí, cara. Muito obrigado aí pela sua audiência. A gente se vê no próximo podcast. Um abraço.